A doutrina da providência nas Escrituras é aquela que diz que Deus está no controle de todas as coisas, de todos os eventos históricos. Que Deus assume o controle da criação em todas as suas causas primárias e secundárias. E isto significa que a vida de todos os seres humanos estão debaixo do controle e da direção de Deus. Um exemplo muito bonito que a gente tem nas Escrituras sobre esta doutrina da providência é encontrado na história de José. José é aquela personagem importante que, de alguma maneira, representa ali salvação, redenção para o povo. Ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo ao povo do Egito. Passou por momentos muito difíceis ali na sua trajetória, ainda muito jovem. E certamente durante essa luta que ele enfrentou, tendo sido traído por seus irmãos, tendo sido vendido sem saber qual seria o seu destino, tendo passado por situações difíceis lá na casa do seu novo mestre, Potifar, depois tendo sido lançado no cárcere, e ele não entendia o que estava acontecendo. E muitas vezes na trajetória de vida da gente, a gente passa por situações difíceis sem entender o que está acontecendo ou por que isso está acontecendo, né? E qual é o propósito de tudo isso. Às vezes parece que o sofrimento e as lutas e as dificuldades da gente não fazem sentido nenhum. É porque a gente enxerga com os olhos da nossa realidade. A gente não consegue enxergar as coisas em perspectiva. Quando a gente olha a história de José, a gente consegue celebrar aquilo que Deus fez por meio de José, com os propósitos dele que eram desconhecidos, estavam escondidos. Mas José mesmo estava bem no meio do furacão e ele não sabia o que aconteceria consigo mesmo, né? Mas mais tarde ele entende isto. A gente vê ele dizendo aos próprios irmãos dele, arrependidos por terem vendido José, que aquilo que eles intentaram para o mal, Deus usou para o bem. E com isso ele faz uma afirmação muito robusta, muito bonita, desta doutrina da providência, de que Deus está no controle de todas as coisas, Deus está no controle de todas as situações, Deus está no controle inclusive do nosso sofrimento, das nossas lutas, não é? E há propósito para todas essas coisas. Jó também entendeu isso. Quando ele entra em um debate com Deus, por assim dizer, e é literalmente humilhado depois de ter passado por tanto sofrimento, quando a gente lê em Jó capítulo 38, 39, 40, em Jó 42, verso 1, uma frase que é muito marcante nas Escrituras todas, de alguém que finalmente entendeu o que é a providência de Deus, é aquela que diz assim: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. E nessas histórias bíblicas, então, a gente tem um vislumbre, uma compreensão um pouquinho melhor desse controle que Deus tem dos eventos e dos fatos históricos. E a razão por que eu penso que é importante a gente considerar a providência de Deus ao falar da invenção da imprensa, quer dizer, de uma máquina, né, é pensar em como esta invenção foi usada por Deus, foi usada na providência de Deus como um meio de disseminar conteúdo que chegou até a gente, hoje. Quer dizer, nós estamos em 2017, nós professamos fé evangélica, nós professamos fé cristã e, de alguma maneira, isto chegou até nós por meio da literatura, por meio do livro, por meio do ensino, por meio de escritos do passado, né? E na providência de Deus, neste caminhar de Deus na história, quer dizer, neste controle que Deus exerce sobre os eventos históricos, ele usou a invenção de um homem aqui nesta cidade, na cidade de Mainz, como um meio de difundir e propagar um ensino que haveria de revolucionar o mundo. E é importante usar essa palavra, às vezes ela é um pouco clichê, mas revolução é o que realmente significou a invenção da imprensa e é o que realmente significou aquilo que Martinho Lutero fez por meio da imprensa. Mais forte do que as marteladas lá na porta da igreja do castelo que nós visitamos, foram as máquinas girando e os tipos sendo impressos na folha escrita. Lutero, por exemplo, se tornou o principal best-seller, ou o primeiro grande best-seller da história. Entre os anos de 1521, até 1525, vejam só, num período de mais ou menos 4 ou 5 anos, ele era o autor mais lido de toda a Europa. Mais de 300 mil cópias dos livros, panfletos, tratados, escritos de Martinho Lutero circulavam por toda a Europa, quando, naquela altura, cerca de 1 milhão de livros apenas eram impressos, o que significa que 1/3 de toda a literatura publicada naquele período eram de obras de Martinho Lutero. E isto só foi possível
por causa da invenção deste homem cerca de 100 anos antes.